Buenas tardes, para você ligado na programação da Band News FM, no nosso Band News no meio do dia, hashtag MDD. Não é MDB. Não é MDB. Não, a gente não quer. Não é igual partido, não. Não. Por favor. Longe, lejos de nosotros. De meio do dia. É Nada isso. contra o MDB em particular, contra todos. Isso. O nosso partido é esse aí, MDD. Contra tudo e contra todos. É Eu sou a isso. Carla Bigato. Sim. Felipe Bueno por aqui também. Eduardo Oineg também. Chegando. Corda toda, como com a sempre. corda toda, e a gente já Buenas descobriu o tardes. que é. Ontem, ayer, nós descobrimos o que significa la cuerda tueda. Descobrimos ontem aqueles brinquedinhos. Tueda. Isso é muito bom. Né? O cara acha que fala espanhol, então ele chega e fala tuedo. Põe um U no meio de tudo. E aí tá tudo bem. Saco na fueto. Saco na poeta e tá tudo resolvido. Eu sou Eduardo Oineg, fico aqui até as 2 horas da tarde, junto comigo aqui no estúdio, a dupla mais admirada do rádio brasileiro, ela, Carla Bigato, filmada por 12 câmeras aqui de todos os ângulos, e ele, Felipe Bueno, que nos dá um Salve. ainda com algum acento, como propõe perceber, aí um acento neste salvedejo. E também conosco no estúdio el ouvinte, el ouvinte que hace la radio Band News FM la más admirada de Brasil. Tudo descoordenado, é uma beleza. Vem cá, tem musiquinha, Carla? Tem uma musiquinha? Você não soube? Eu vi dizer que tinha. Então, vamos lá. Aí! Tá chegando o carnaval, a gente põe uma musiquinha. Tudo bem, tem umas festas no meio do caminho, mas o carnaval tá chegando. Não, vamos entender como uma coisa só, vai. Festa. Tipo, as festas, As né? festas, isso. Bom, e se tratando de parlamento, no fundo, tem o break agora e depois vem as festas e aí em março começa de novo. Mas enfim, enquanto a gente não esclarecer o que aconteceu naquela Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, naquele período em que o senhor Flávio Bolsonaro foi deputado estadual, no momento em que o seu Fabrício Queiroz trabalhava por lá, e isso não ficar totalmente resolvido, sempre alguém vai poder botar uma musiquinha marota dessa, sugerindo que pode ter havido ali algum tipo de estripulia inadequada e imprópria no gabinete do Flávio Bolsonaro, hoje senador, né? Existe, e todo mundo sabe, aquela premissa segundo a qual todo mundo é inocente até prova em contrário. Mas a frase não é todo mundo é inocente. Não é todo mundo é inocente. Há os que são inocentes e há os que são inocentes até prova em contrário. Então, se existe eu sou inocente e eu sou inocente até prova em contrário, significa que alguns estão sujeitos a uma comprovação contrária à sua inocência, resultado de uma investigação. Se você não conclui a investigação, você não pode dizer que houve nem uma prova em contrário e nem a manutenção da inocência. Fica um limbo em torno de um nome, no caso do Flávio Bolsonaro, e não é apenas do Flávio Bolsonaro, mas também de seu pai, Jair Bolsonaro, porque os episódios todos estão de alguma maneira casados até que esclarecidos. Uma vez esclarecidos, a gente vai poder dizer, isso aqui vale, isso aqui não vale, isso aqui está errado, isso aqui está certo. Porque veja, hoje o Ministério Público e a Polícia Federal, a gente teve mandados de busca e apreensão, endereço de ex-assessores do Flávio Bolsonaro, tanto no Rio de Janeiro quanto na cidade de Resende, no sul do estado. A suspeita é de lavagem e desvio de dinheiro público, conhecido como peculato, no gabinete do ex-deputado estadual, atual senador da República, Flávio Bolsonaro. Foram endereços do Fabrício Queiroz, que trabalhou naquele gabinete, foram endereços de parentes do Fabrício Queiroz, foram endereços de ex-parentes da família Bolsonaro, posto que tem ex-mulher do presidente, posto que tem ex-sogro, ex-sogra, ex-cunhada, enfim, uma pancada de gente. Ligada à família da ex-mulher também, primos, tios, tias, né? Não são familiares do Fabrício simplesmente, são familiares do Fabrício e ex-familiares
da ex-mulher do presidente Bolsonaro, que tinha uma relação direta com aquele gabinete. A denúncia é que o Fabrício Queiroz praticava rachadinha, né? E que funcionários do gabinete entregavam dinheiro para ele. E que funcionários do gabinete recebiam sem trabalhar. Então você teria funcionários fantasmas e funcionários não fantasmas, mas com o espectro também de fantasma, na medida em que parte do dia deles se dedicava a trabalhar e a outra parte a gerar receita para o Fabrício Queiroz. Bom, é razoável imaginar, caro ouvinte, que um chefe seu, ou que alguém da empresa onde você trabalha, te chama de lado e diz, olha, a partir de hoje, você vai ter que me dar um pedaço do seu salário, mas não conta pra ninguém. Não conta pra ninguém. Mas nem pro meu chefe, nem pro seu chefe, nem pra aquele que me contratou, nem pra aquele que te contratou. Você dá o seu dinheirinho pra mim, você saca, caixa automático, me dá o dinheiro e estamos conversados. É razoável imaginar que isso possa acontecer sem que você comente com ninguém, você não fique indignado. Alguém conhece um caso desse? Eu não conheço nenhum caso assim. É razoável você imaginar que o teu chefe te chame e diga, olha, eu vou te dar um emprego, você vai me dar uma parte do seu salário. Porque daí você não vai ter para quem reclamar, né? Agora, você imaginar que alguém, no caso o Fabrício Queiroz, que trabalha no gabinete do seu chefe, lhe pede dinheiro todo mês e você não chega e fala, deputado, o senhor sabe desse troço? O que é isso que está acontecendo? É esquisito. Então, durante um ano, pelo menos, que é o período analisado, o COAF fez o levantamento e entregou para o Ministério Público voluntariamente, não foi uma encomenda do Ministério Público. Diz, olha, esse camarada aqui movimentou uma quantidade de dinheiro incompatível com a sua movimentação anterior. É a chamada movimentação atípica. Não significa que seja criminosa. O COAF não tem meios de saber se é criminoso ou não, porque o COAF não investiga como o dinheiro foi parar na conta. O COAF apenas investiga, aliás, não investiga nada, ele monitora o movimento do dinheiro e diz, esse cara movimentou mais do que o normal. Nunca é menos do que o normal. Menos do que o normal não tem problema, porque se você tem o normal, abaixo do normal é normal também. Passou daquele ponto, diz, opa, aqui tem uma coisa imprópria. Acende uma luz amarela e eles entregam, no caso, entregaram para o Ministério Público. Isso ficou parado um tempo, porque houve uma discussão sobre se poderia haver esse trânsito de informação entre COAF. Eu estou chamando de COAF porque até eu me acostumar a chamar de UIF, mas já esquece. Vai demorar. Já era. Voltou. Eu acho que nunca vou chamar de Voltou pra COAF. Se o voltou pra COAF. maior dos problemas fosse esse, eu já teria falado assim, ó, né, Gui? Resolvido. Cuidamos do seu problema. É como chama. Sabe que eu não me conformo de chamar. Tem uma rodovia em São Paulo que é a rodovia dos trabalhadores para mim. Chamava rodovia dos trabalhadores, porque foi assim que ela foi criada. Aí resolveram chamar de Ayrton Senna, que eu acho bacana, uma homenagem bacana. O Ayrton Senna, um jeito extraordinário. Mas já tem viaduto Ayrton Senna, tem um monte de coisa Ayrton Senna. Eu ainda falo, pega trabalhadores, na Trabalhadores. Eu sei que isso indica uma idade avançada. E sai na Avenida Nova, né? Essa também. Tem. Bom, o fato é, o COAF não tem condições, nem é esse o objetivo dele, nem é esse o propósito dele, de investigar a origem do dinheiro. Mas ele manda para o Ministério Público e fala, aqui tem um troço que eu não estou entendendo. Ele dá um sinal. Bom, dá um sinal e passa para lá. Aí começaram a investigar, houve a paralisação para que o Supremo Tribunal Federal definisse se pode, se não pode haver esse trânsito de informação. O Supremo disse pode, então eles estão dando sequência. Por que esse caso ele tem um significado maior do que parece, né? Existe um cheque de R$24 mil que sai da conta do Fabrício Queiroz e vai parar na conta da primeira-dama Michele Bolsonaro. Então sai na conta do Fabrício Queiroz, não é do Flávio Bolsonaro, não é do Jair Bolsonaro, não é do Carlos Bolsonaro, não é do Eduardo Bolsonaro, não é de qualquer outro Bolsonaro, é do Fabrício Queiroz. Aí o presidente disse, opa, peraí, se eu sei explicar, esse 24 mil, vocês vão achar, vocês vão descobrir que não é 24, é 40, basta voltar um pouquinho no tempo, é um pagamento que ele me devia, no caso 24, uma parte do pagamento que ele me devia, porque eu emprestei para ele 40, porque ele estava precisando de dinheiro. Agora, como emprestou, por que emprestou, qual era a razão, por que o presidente não tem que dar essa explicação? Isso é uma questão. Por que ele não tem que dar essa explicação?
posto que ele é o presidente da República. O fato disso ter acontecido antes não significa que esses fatos não tenham que ser esclarecidos. Então você tem um gabinete do Flávio Bolsonaro, onde havia parentes do ex-presidente. Na verdade, parentes do ex-presidente, enquanto ele era casado com a outra mulher, a primeira mulher dele. Você tem ali, naquele gabinete, repasses de dinheiro vivo para um assessor. Você tem ali um assessor que tem uma ligação umbilical com a família real, com a família presidencial. Você tem ali uma transferência de recursos deste personagem para a primeira-dama, atual primeira-dama, porque tem a ex-primeira-dama que também participava como funcionária, que é a ex-mulher dele. Então você tem uma relação muito importante que precisa ser esclarecida. Aí você diz assim, não, mas espera aí, gente, vocês estão fazendo uma confusão, imprensa marrom, mídia golpista, todo um bando de gente vendida ao PT e tal. O PT começou com um discurso moralista. O PT nasceu dizendo que ia mudar tudo e que a nova ética ia surgir. A gente viu o que a nova ética do PT está aí. O Lula foi parar na cadeia com a nova ética nas velhas práticas. Não só ele, Zé Dirceu, e uma petezada poderosa foi parar em cana, no Mensalão e no Petrolão. Para com isso. Então a gente não tem nem que acreditar, nem que desacreditar, a gente tem que investigar. Bom, este caso, se a gente for olhar, a gente vai ver que aconteceu em pelo menos 10 Assembleias Legislativas do Brasil. Em pelo menos 10 Assembleias Legislativas do Brasil, você tem denúncia de rachadinha. Então, não é que isso é inédito e então as pessoas estão um pouco confusas e acabam atribuindo a este episódio características que ele não tem. Pode ser até que este, como exceção, não tenha. Mas em pelo menos 10 Assembleias Legislativas, Bahia, São Paulo, Paraná, Mato Grosso, Pernambuco, Rio Grande do Sul, Alagoas, 10. Teve rachadinha investigada. E como é que funcionava? Funcionários entregavam dinheiro para alguém do gabinete ou entregavam dinheiro para o deputado. Qual é a diferença? A família Bolsonaro vai ter que explicar a diferença. O Ministério Público vai ter que explicar a semelhança para poder provar que ali tem uma coisa criminosa semelhante a os outros. Agora, a gente tem razões para esperar um esclarecimento, porque em 10 Assembleias Legislativas isso aconteceu exatamente assim. Então fica aquela história, vai ver que aconteceu assim, mas não é esse o caso. Aí você vai para as câmaras municipais. Itabira, em Minas Gerais, Belo Horizonte, São João da Barra, no Rio, Curitiba, Mojimirim, em São Paulo, Ipatinga, também em Minas, Crateús, no Ceará, São Bento do Sul, Santa Catarina, Itiquira, no Mato Grosso, Campinas, em São Paulo, São Lourenço, em Minas Gerais, Sete Lagoas. 200 mil histórias iguais. Iguais. Vereadores condenados por rachadinha, vereadores afastados por rachadinha. Aí tipos de rachadinha diferente. Rachadinha com o servidor do gabinete, rachadinha com a indicação no executivo. O funcionário que o deputado ou o vereador indicava para o executivo tinha que dar um dinheirinho de volta. Mas casos de servidores obrigados a fazer um empréstimo consignado e entregar dinheiro para o parlamentar. Isso é uma coisa assim, é um absurdo isso. E neste caso, o que a gente está enxergando é algo que se parece com essas outras histórias. Então, tá lá um corpo estendido no chão, precisa saber o que foi. Foi ataque cardíaco, foi suicídio, foi homicídio, não sei, tá lá um corpo estendido no chão. Tem algo a ser investigado, né? Se tivesse uma novidade, mas não. Então, a rachadinha pode acontecer sem o conhecimento do parlamentar? Em tese, sim. Mas o servidor contratado ia repassar recurso para outro servidor do mesmo gabinete, sendo prejudicado todos os meses sem reclamar? Ou isso é um acordo entre os funcionários e nessas investigações anteriores, nesses lugares todos que eu citei, pegava o depoimento dos funcionários e eles diziam, ele me pedia para entregar o dinheiro e eu entregava o dinheiro. O cara não tinha um emprego. Muitos desses funcionários fantasmas, inclusive no gabinete do Flávio Bolsonaro, gente que fazia faculdade de medicina. Tem um aqui que fazia faculdade de medicina em Barra Mansa, a 130 quilômetros da Assembleia Legislativa. Full time. Que horas ele trabalhava? É um primo da
ex-mulher. A ex-cunhada, fisiculturista em Resende, como é que ela dava despacho lá? Como é que ela despachava na Assembleia Legislativa? Bom, aí essas pessoas não tinham emprego público, ganhavam oportunidade, não me refiro a essas pessoas aqui, aquelas que já os casos que já foram investigados. Descobriram o seguinte, o cara não tinha emprego, era chamado pelo deputado, tu quer ganhar 1.000? Quero. 1.000. Quero ganhar 1.000, claro, o cara não ganhava nada do público, eu te dou 1.000 por mês, beleza. Então vou te contratar por 3.800. Teve um caso de vereador, 2 vereadores afastados por isso. E você me devolve 2.800. O cara devolvia 2.800, ficava com 1.000, lindo, 1.000 de graça, não tinha que aparecer para trabalhar. E o vereador pegava 2.800 reais dos funcionários. Então ele fazia uma grana por mês e usava essa grana por mês para fazer o quê? Não importa. Se usava esse dinheiro para enriquecer, se usava esse dinheiro para fazer política, não faz a menor diferença. O Sérgio Moro disse certa vez numa entrevista, eu sempre critico muito o Sérgio Moro, tenho prevenção contra o trabalho dele no Ministério da Justiça. E nas práticas dele de apoiar o Ministério Público em vez de ser imparcial na Lava Jato, como mostrou a Vaza Jato. Mas ele mudou o jeito de investigar no Brasil, ele mudou o combate à corrupção, é preciso que se diga isso. E ele tem uma frase muito interessante. Ele diz o seguinte, é pior o cara que usa o dinheiro para política do que o cara que usa para enriquecer. Parece meio esquisito isso, mas o cara que usa para enriquecer, ele não usa aquilo em desfavor de um outro candidato que não tem os mesmos recursos para competir com ele na política. Ele compra Mercedes, compra apartamento, é uma canalice. Mas o cara que bota na política e se vangloria, dizendo, não, eu sempre usei aquilo, nunca usou, é caixa 2. Não, caixa 2, meu, você usa o caixa 2, aí o outro que não tem vai estar numa briga desigual contra você. E você vai ganhar a eleição. Então você se perpetua se você pegar o dinheiro, roubar o dinheiro, e não enriquecer, aí é que você se perpetua no poder. Agora, se você roubar e enriquecer, usar o dinheiro para apartamento, a chance de você perder a eleição é maior. Então, é interessante o raciocínio, mas eu concordo com ele. Nesse caso aqui, tem que ter esclarecimento. Ou seja, hoje voltar às operações significa que esse caso voltou a andar. Vão falar que há uma perseguição, o Ministério Público está perseguindo, a Polícia Federal está perseguindo. E eu acho incrível como da esquina de uma cidadezinha pequena ao presidente da República, ministro de Estado, governador, todos dizem que há uma perseguição contra eles. Pois esses camaradas têm uma mania persecutória indescritível, não tem limite. Então, tem que investigar, porque não pode ficar essa suspeita sobre a família do presidente da República. A família do presidente da República não pode ficar com a pecha de que fez rachadinha, de que está metida em roubalheira. Isso precisa ser esclarecido, e só tem um jeito de ser esclarecido. Esse caso andar e andar até o fim.